Estou mais para usar esse momento para passar umas informações ao público em geral. Nós recebemos do deputado estadual Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa, os indicativos que ele fez a pedido nosso. Então, quero dar uma satisfação, quero pedir permissão aos meus colegas para também mencioná-los, porque essas indicações não foram feitas apenas por mim, mas por todos nós, né? Foram feitas indicações para o assentamento Três Irmãos e também para o assentamento Aroeira, 35 metros cúbicos de um reservatório metálico para aqueles dois assentamentos. E foram feitas as indicações pelo vereador Mica, Anderson Abreu, eu, professor Cícero, Wanderson Cardoso, Elton Silva, Paulo Patini e Aline Tontini. Fizemos essas indicações e o Júnior Mock, então, está passando adiante, pedindo, intercedendo junto ao governo do Estado, esse pedido nosso. E também para o assentamento Boa Vista, 100 metros cúbicos, o reservatório um pouco maior, né? Também feito pelos mesmos vereadores, para que esses 3 assentamentos possam ser atendidos com os reservatórios de água que é tão necessário lá. Fizemos também, e o deputado Júnior Mock fez, uma solicitação junto à Receita Federal da doação de um caminhão cavalo mecânico. Eles já responderam a essa solicitação, avisando que o Corpo de Bombeiro deve fazer a solicitação direto à Receita. E é claro que, fazendo isso, o Corpo de Bombeiro terá o nosso apoio para que eles possam estar melhor equipados com caminhões que às vezes são apreendidos e passam então a ser úteis para a comunidade em geral. Fiz também fiz uma indicação que gostaria de reforçar com vocês, é sobre a necessidade de se melhor preparar as monitoras das creches. Já foi feito alguma conversa nesse sentido por nós, em direção à Câmara, em direção ao prefeito e à Secretaria de Educação, porque está previsto na LDB que as pessoas que trabalham na creche têm que ter obrigatoriamente, no mínimo, curso de primeiros socorros, para atender, numa emergência, as crianças, normalmente bebês ainda. E, findando esse ano, serão feitos novos contratos para 2018. Então, é importante que nesse semestre, e não fuja desse semestre, que a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, promova esse curso. Já foi feito no passado distante, mas ele tem que ser feito novamente, e não apenas para as atuais monitoras, mas que esse curso possa ser aberto a todos os interessados. E que esse curso seja o primeiro requisito para a contratação das monitoras para o ano que vem. Porque nós estamos colocando nas mãos de pessoas bem intencionadas, mas não tão bem preparadas, bebês, e não é 1 ou 2. Pela média, são 5, agora pela nova legislação, que eu vou comentar depois, 8 crianças para cada pessoa. Parece que é pouco, mas não é. Não é. As mães normalmente cuidam de apenas 1, e lá elas têm que cuidar de 5 a 8. Então é necessário uma especialização diferenciada. Portanto, a indicação é de que neste semestre a educação promova o curso aberto a todas as interessadas, para que elas possam estar aptas a serem contratadas em 2018 para atender as nossas crianças nas creches. Por enquanto é só. Agradeço então a todos nesse momento. Obrigado, presidente. Agora, com um tempo maior, eu posso falar um pouco mais sobre outros requerimentos que eu fiz e algumas situações também. Eu ouvi atentamente o que o nosso colega o Elton Silva mencionou no discurso da semana passada, quando ele sabiamente definiu o acostamento como casca de ovo. E de lá para cá já ocorreram mais acidentes. Observei também as indicações feitas hoje, mas durante a semana, conversando com o jurídico aqui da casa, acredito que isso não é mais uma questão de pedir providências a políticos, mas é um caso de polícia já. A coisa foi longe demais. Até agora, pelo que eu sei, não morreu ninguém. É isso? Só entortou bastante gente. Então, antes que uma tragédia aconteça, é preciso que seja tomada providência. Por isso, solicitei ao jurídico que
fizesse uma pesquisa, foi feita, ajuntamos todo o material publicitário, todo o material de reportagem de todos os acidentes e estou encaminhando essa semana um ofício à Promotoria Pública Estadual e à Federal, porque lá é uma BR, para que tomem ciência do que está acontecendo e de uma forma mais rápida e dura resolva esse problema. Porque se esperarmos por indicações políticas, isso vai longe, essa brincadeira. E não temos mais tempo a perder antes que se perca uma vida. Então, espero que essa semana, de alguma forma, o poder público estadual e federal possam nos ajudar na solução, ou pelo menos para evitar que coisa pior aconteça. Você dá uma parte, vereador? Claro. Então, vereador, quero dar os parabéns a Vossa Excelência também. E a gente estava viajando para Brasília e a gente mandou um ofício ao deputado Paulo Corrêa. Juntamente, ele marcou uma reunião com o presidente, né, lá do DENIT. E amanhã, eu e o prefeito João Carlos Krug estaremos lá, né, ver o que ele tem a falar, mas eu dou os parabéns ao senhor, já é caso de polícia, realmente, porque eu não acredito que ele vai desmanchar tudo o que eles já fizeram. E agora entra o período das águas, vai ficar bem pior. Então, por vontade deles, eles não vão fazer isso, só caso de polícia e Ministério Público. Então, eu dou os parabéns à Vossa Excelência. Peço que o seu pronunciamento faça parte do meu e já peço que o colega leve em mãos amanhã uma cópia dos documentos que eu já anexei, que eu já juntei, para que apresente o deputado Paulo Corrêa também, para reforçar esse clamor da nossa região. Apresentei, aliás, um requerimento com vários itens à Secretaria de Educação, porque durante a semana eu fiquei preocupado com algumas reclamações que vieram e conversei já com o professor Guerino, mas eu preciso documentar e ter uma posição definida e clara. O Conselho Municipal de Educação promoveu uma reunião e nesta fez alterações na forma como deve funcionar a educação básica no nosso município. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação, depois sucedeu a Maria José e hoje é a professora Miriam Campos. Fiquei muito preocupado, porque uma das mudanças promovidas é a redução, aliás, ao contrário, é o aumento da quantidade de crianças por monitor. Nas resoluções anteriores, eram 5 crianças para um monitor, além do professor da sala. Agora são 8 crianças para um monitor. Nós tivemos um aumento, então, de 5 para 8, são 3 crianças a mais. Isso me deixou preocupadíssimo, porque isso está parecendo redução de custo, sem cuidar com a qualidade do serviço ofertado. Isso me preocupou muito, comentei sábado com o professor Guerino. Porque não existe, não vejo, não consigo entender qualidade, até porque o MEC dá como padrão 5 e não 8. Não vejo como qualidade, como dar qualidade, uma única pessoa atender a 5 bebês de uma vez, a 8 bebês de uma vez só. Numa sala em que provavelmente deva de ter de 20 a 20, vamos colocar 20 bebês. E não tem um professor tempo integral, ele pesa um período e as crianças ficam depois, só com as monitoras. E, graças a Deus, aqui não houve caso disso, pelo menos nunca a gente saiba. Mas na rede nacional de televisão já apareceu casos em creches absurdos de funcionários ou funcionárias que, por algum motivo, perdem o equilíbrio e cometem atrocidades ou cometem algum tipo de erro. Isso não aconteceu aqui, peço a Deus que isso não aconteça. Mas antes que haja um destempero, um descontrole, esta redução do número de funcionários para atender as crianças é extremamente perigosa e inadequada. Porque se o objetivo é dar qualidade, foi pelo caminho errado. Eu entendo que o objetivo é reduzir custo, porque de 5 para 8, nós temos o quê? 40%. Reduzir 30%, 40% a mão de obra em serviço que é de extrema importância para as mães e delicado porque são bebês, não vejo com bons olhos. Eu espero que, nem sei como que o Conselho resolveu aprovar isso, se foi feita uma audiência pública, se foi questionado o setor da educação. Eu não ouvi nenhum questionamento aos professores, não houve uma audiência pública com as mães dando as suas opiniões. Isso realmente me entristeceu e me preocupou muito.
mas querem então receber da própria educação uma resposta melhor do porquê dessa atitude que entendo ser inadequada. Lendo a resolução, também vi que há alguns erros de redação que eu peço que eles esclareçam, mas uma pergunta ficou: se são 20 crianças para abrir uma sala, qual é o número mínimo? Qual é o número mínimo? Não está na resolução. Então, amanhã, se aparecem 19 crianças, a prefeitura não abre a sala? Só abre se tiver 20 exatamente? E o que as mães fazem, então? Vão fazer o que com as crianças? Porque nós já sabemos, repito, que para 2018, a previsão é crescimento populacional. Hoje, na reunião, foi falado que são 800 casas novas. Hoje à tarde, não é isso? 800 casas novas são 800 famílias. 800 famílias, pegando média de 4. Não é verdade? Então, isso me deixou extremamente preocupado. Não vi motivos bons, não estou dizendo perversidade, mas não vi bons motivos para esta mudança. Espero explicações que realmente convençam e o conserto de algumas partes do texto. Também requeri o calendário de curso de capacitação dos servidores de creche, em especial do curso de Primeiros Socorros. Porque, repito, é exigência da LDB que quem trabalha em creche tem esses cursos. E esses cursos não podem ser dados 1 ano, 2, 3 anos, não. Tem que ser dado todos os anos, porque todos os anos são novas contratações. Essas pessoas que lá trabalham, por melhor que sejam, por mais carinho que tenham, elas têm que saber lidar com o afogamento, por exemplo, de um bebê se engasgar. Elas têm que saber lidar com isso, e rápido. E cadê o preparo? Cadê a capacitação desses profissionais que até agora não teve? Já tivemos o primeiro semestre, aguardamos, mas estamos entrando no segundo, e até agora não houve uma manifestação nesse sentido. Então eu não posso me calar, porque sou da área de educação, sou cobrado e quero ser cobrado nesse sentido, porque são nossas crianças. Elas não podem ser postas um pouco para depois. Também no mês de outubro me preocupa um pouco, e bastante, porque nós teremos uma série de atividades. Aniversário da cidade, tem feriadão, vai haver muitos ensaios, já estou observando. E ensaio significa tirar a criança de sala de aula. O mês já é curto porque tem um feriadão. Vai ter ensaios. Quando que as crianças vão ter aula exatamente? Vai ser possível cumprir o calendário com 200 dias letivo? 800 horas de aula? Não vai ser. Então eu preciso ter essas explicações do nosso secretário para dar uma tranquilidade e saber que estamos atentos, porque a educação não pode ser levada de forma distraída nesse sentido. Quero reforçar agora a palavra do nosso vereador Anderson Abreu, porque na sexta-feira, no quarta, sábado de madrugada, né, passando e olhamos a quantidade de lixos e entulhos na Avenida Goiás, que o vereador havia falado segunda-feira passada. É muito entulho no canteiro central. Não só os sacos, mas restos de móveis. Eu tenho certeza que todos vão concordar comigo que isso é um princípio de educação. Nenhuma família deveria lhe faltar a educação de não colocar no meio da rua. Deveria providenciar um transporte e levar para os ecopontos. Porém, o ecoponto ali não existe. Tem que ser colocado ali o ecoponto para que as famílias ou as pessoas que estão usando de forma inadequada não tenham a desculpa de não colocar no local adequado, que seriam os ecopontos, que, reforço, foi uma excelente ideia. Parabéns ao secretário Felipe, mas ali precisa de um ecoponto para ontem. Também quero mencionar com vocês que hoje eu fui abordado por alguns moradores do bairro Planalto, brabos, porque arrancaram as árvores deles lá, coitados, né? Árvores já bonitas e grandes, né? IPs, inclusive. E brabo, quase apanhei, não tinha nada a ver com a história. Perguntei ao prefeito hoje na nossa reunião e ele explicou que a lei exige um padrão não só para fazer a calçada, como para plantar as árvores. E as árvores foram plantadas de forma desalinhada, fora de alinhamento.
então elas precisaram ser retiradas e a prefeitura vai repor essas árvores. É claro, e vai repor como muda. Então, a pessoa que tinha uma árvore já bonita, agora vai ter que esperar mais alguns anos para ter uma árvore melhor. Mas também quero mencionar de que essa pessoa que me procurou disse que o funcionário, quando questionado, disse: não gostou, vai para a justiça. Parece que não houve um diálogo, uma conversa, né, uma explicação melhor, que pelo menos satisfizesse os moradores. Mas, a princípio, a lei exigiu do prefeito atitude e o seu secretário teve que resolver o problema e fazer o alinhamento correto, porque lei é lei, temos que obedecê-la. De repente, precisa de um maior cuidado ao trato com as pessoas para que não haja mal entendido como aconteceu lá. E, por último, quero pedir que nosso secretário de Educação não apenas atenda o nosso vereador Elton Silva quando pedir uma creche, né, uma vaga na creche, mas que ele atente para a questão da nossa educação. Ou seja, esse requerimento, para mim, não é só um papel. É muito importante que ele entenda, e principalmente os que trabalham com ele na administração, de que agora não é uma administração desse ou daquele prefeito. É uma administração para o melhor da escola. E o melhor da escola nem sempre é o melhor para o administrador. O melhor da escola é o melhor para o rendimento do aluno. Nem sempre para nós é bom. Aquilo que for bom para o aluno, para que ele aprenda, para que ele se desenvolva, isso é o correto. Isso envolve gastar mais, arrecada-se impostos para isso. É para isso que pagamos impostos. Porque é dever do Estado, do município, garantir a educação e de qualidade. E eu não vejo qualidade reduzindo mão de obra. Eu não vejo qualidade apertando salário de servidor, não é por ali. A qualidade está em exigir da família comprometimento, exigir do aluno retorno com aquilo que foi lhe passado em sala de aula e dar como contrapartida a melhor condição de sala de aula, de escola, de creche, de merenda, de ônibus. Essa é a nossa parte. Quero aqui agradecer a oportunidade e desejar a todos, então, uma boa noite. Obrigado, senhor presidente.